Crítica Alvinegra. Abre o olho, torcedor. É isso mesmo, Corinthians. Muito tempo aí desde o nosso primeiro vídeo, né? Muita coisa aconteceu. E eu vou tentar ser breve aqui, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. E para isso eu quero retornar alguns dias, sendo mais específico, pro sábado retrasado. Sábado retrasado aconteceu talvez ali uma das cenas, um dos episódios mais tristes da história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Que foi a tentativa de golpe do senhor Augusto Melo. O Augusto Melo, meio que ali na surdina, por volta das 6 horas da tarde, vai pro Parque São Jorge, fala que o processo de impeachment simplesmente não valia nada com uma liminar que ele tirou. A gente sabe da onde. Aí o presidente interino, o Osmar, pega o telefone, liga correndo pro Choque, o Choque sobe com escudo, porra toda lá. E aí o senhor Osmar chega em um determinado momento ali da discussão, fala pro policial, olha, eu vou pedir pro senhor ficar olhando aqui ó, a cadeira da presidência, porque tem risco de eu sair daqui e ele voltar e tomar. E aí eu tô vendo os corintianos falar assim, vocês estão falando que isso aí foi um dos episódios mais tristes da nossa história, vocês não lembram de 2007, vocês não lembram da fila. Ó, realmente eu não peguei a fila. E eu imagino que deva ter sido um momento bem complicado mesmo. 2007 eu vivi, 2007 eu lembro como se fosse hoje. E posso afirmar, sendo categórico aqui, o que aconteceu, o que o senhor Augusto Melo tentou fazer foi muito mais feio. E o que ele tentou fazer no sábado, que foi a tentativa de golpe, porque a gente já sabia o que ia acontecer. A partir do momento que ele tenta afastar o Rosala, ele já estava abrindo espaço para ele dar um golpe. Isso aí era mais do que nítido. Não precisa ser nenhum vidente para saber que ele ia dar um golpe. E a gente já mais ou menos esperava por isso aí. E ele sempre se falando ali como presidente, eu continuo sendo presidente, eu trouxe isso, eu trouxe aquilo. É claro, né? Sempre que uma pessoa vai tomar um impeachment, ou quando uma pessoa está pressionada, ou quando vai ter eleição, surge um contrato bilionário. É sempre assim, acontecia isso na renovação, o Duílio um pouco antes da eleição, não, calma, que as coisas, tem coisa chegando aí. O Augusto Melo, desde do dia 1 dele falando, calma gente, tem coisa boa vindo aí, a gente viu a coisa boa vindo aí. A Polícia Civil que o diga, Augusto. Aí o Augusto vai e tenta dar um golpe, isso no sábado. O golpe não acontece, apesar dele estar saindo falando aí, um monte de jornal esportivo, ele falando aí, eu ainda sou o presidente. Ou seja, aquela votação do impeachment não serviu de nada. Então não existe estatuto. Então o Corinthians não tem estatuto, esquece. Deixa isso pra lá. Isso aí é um devaneio da nossa cabeça acreditar que o Corinthians tem um estatuto. Só que ele não consegue dar o golpe, o Stabile não recua, e aí nós avançamos pro domingo. Corinthians e Vitória, e eu vou falar pouco do jogo. Eu vou falar pouco do jogo porque o jogo não tem muito o que falar. Foi um jogo horrível, onde o Dorival chega na 10ª partida dele e a gente teve um jogo bom, foi contra o Internacional. Esse jogo contra o Vitória foi uma das coisas, assim, é o reflexo do que tá acontecendo fora. Não adianta falar que não. Não adianta falar que os caras não levam pra dentro de campo. O que aconteceu no domingo contra o Vitória foi um absurdo, uma barbárie, um túmulo de ideia, um time apático, e é isso. É o reflexo. O time dentro de campo é o reflexo do que tá acontecendo fora. Só que eu nem me sinto muito confortável em falar do Corinthians dentro de campo, do Corinthians do gramado, quando fora a gente tá vivendo isso aí, cara. Entendeu? Eu não me sinto confortável de ter a capacidade de chegar aqui e falar de jogo. Falar de Memphis, falar de não sei o que. Eu não tenho coragem de falar isso. Falar do Thales Magno, todas essas porra aí. Eu não tenho capacidade de falar sobre isso aqui. Aí, vamos pular o domingo. Vamos esquecer o domingo. Na segunda-feira, as torcidas organizadas do Corinthians, juntamente com pessoas que não são das organizadas, torcedores aí que não fazem parte de nenhuma torcida, nenhuma agremiação, acabam ocupando o Parque São Jorge. Protesto pacífico, certo, mano? Não somos ninguém, nem Augusto Melo, nem o Mais Stabile. A ideia agora é a reforma do estatuto. Corintianos, vamos se unir. É com a reforma do estatuto que vai ter os novos rumos aí no Esporte Clube Paulista, caralho. Vai ficar aqui até a hora que precisar, não vai ficar aqui até a hora que precisar. Pode chamar a polícia, leva nós presos. Vai ter mais 1 milhão de gente aqui. Se nós for presos, tem mais 1 milhão. Vamos ficar aqui, mano. A reforma do estatuto. A revolução começou hoje, corintiano. Se junta a nós. É hoje. Luta com mais manifestação. Você não precisa gostar de ninguém, não, mano. Corinthians é do povo, cara. Torcida organizada. Não precisa gostar do Augusto Melo. André, não precisa gostar de ninguém. Você precisa gostar do Corinthians. Se una a nós. É hoje. A pauta hoje é a reforma do estatuto. Pelo Corinthians. Mais rápido, você tá trazendo pessoas de gestores anteriores. Não vamos aceitar, não. Não vamos aceitar isso, não. Augusto Melo, você mentiu pra nós, rapaz. Falou que a presidência é presidente porra nenhuma, certo, mano? Tá pelo Corinthians aqui, mano. Fechado por má administração. Luta por má administração. Processo pacífico de torcida organizada, sócio do clube e corintiano comum. A revolução começou. É isso. Bora. Veja bem, eu tô falando ocupar, porque o Parque São Jorge não é de 300 conselheiros, não. O Parque São Jorge não pertence a um bando de velho rico que tá lá enriquecendo a custa do Corinthians, desse bando de carrapato aí. O Parque São Jorge não é de vocês, não. Então não venha falar que o torcedor do Corinthians invadiu o Parque São Jorge. Invadiu? Caralho, invadiu nada. Não teve invasão. O Parque São Jorge não pertence a esses conselheiros, cara. Não pertence a esses caras. Não pertence à renovação e transparência, não pertence a Augusto, não pertence. Parque São Jorge é do Corinthians, do corintiano. Então o que houve lá foi uma ocupação. E o que aconteceu na ocupação? Ualá, vocês descobriram o que é roda? Vocês achavam o quê? Que vocês vão ficar roubando o Corinthians, fazer o Corinthians aí de um trampolim de vida pessoal? Porque é o único cargo não remunerado que ninguém quer largar o osso, né? É o único cargo não remunerado no Brasil que o cara fala, eu trabalho 12 horas por dia, eu tô sem ver minha família, eu tô
tô andando com colete à prova de bala, eu tô não sei o quê. Alguém mandou você ir lá, você achou o quê? Que você ia virar presidente do Corinthians e, porra, você imaginava o quê, cara? Aí o cara não é remunerado, o cara sofre ameaça, a família sofre ameaça, mas o cara não quer largar o osso. É pelo bem do Corinthians, né? É pelo bem do Corinthians. Aí a torcida vai lá, exige uma mudança do estatuto e tem que acontecer, mano. Enquanto a mudança do estatuto não acontecer, o Corinthians não vai pra frente. Enquanto o sócio torcedor não puder votar, o Corinthians não vai ter solução, mano. Não vai ter solução, cara. Que a gente teve um lapso ali de, ao meu ver, das torcidas olharem e falar, a gente não vai permitir isso aqui, a gente não vai permitir os caras roubar o Corinthians, os caras, sabe, destruir isso aqui, a gente não vai permitir. E a torcida do Corinthians não vai permitir, mano. Se tiver que acontecer de novo, vai acontecer de novo. Se tiver que acontecer 100 vezes, vai acontecer 100 vezes. Porque a torcida, eu acho que a torcida, ela começou, mano, ela sempre teve, mas eu acho que o dentro de campo acabava ofuscando um pouco fora. Agora começa uma nova leva da torcida do Corinthians, uma nova forma de pensar. E aí eu tenho que atribuir duas palavras: resistência e revolução, cara. Resistência da torcida, de falar, esse clube aqui não é de vocês, mano. Esse clube aqui é nosso. Quem manda no Corinthians é a torcida do Corinthians, mano. Não é 300 conselheiros, não, cara. 300 conselheiros não podem decidir por 35 milhões, não pode. Isso aí é um escárnio, cara. Os times lá do Sul, cara, tem não sei quantos mil votando, pô. Inter, Grêmio, os caras votam lá, pô. Como é que a gente não pode votar aqui, cara? Isso é uma loucura, uma insanidade, mano. O Corinthians assim vai ficar na mão desses caras aí. Mas a verdade é uma só, mano. Se a gente não acordar agora, o Corinthians tá destinado a virar um time completamente falido. Eu sei que não é legal falar de número, não é legal falar de finança, não é legal falar de nada. Mas o Corinthians tá num problema, mano, que vai ser difícil sair. 3 bilhões de dívida, transfer ban tomando toda hora, elenco caro que não rende nada, cara. Isso é um dos elencos mais caros do Brasil e a gente não tá disputando nada. Porque agora saiu o sorteio da Copa do Brasil, nós vamos pegar o rival. Qual que é a perspectiva que a gente vai eliminar os caras? Vamos falar a verdade aqui, pô. Não vamos ficar se iludindo. Clássico, pode acontecer tudo? Claro que pode, mas a realidade é que é bem provável que a gente saia da Copa do Brasil. E aí, beleza. Libertadores fora, Sul-Americana fora, Copa do Brasil fora, com o elenco mais caro do Brasil, com um dos elencos mais caros do Brasil. Porra, então faz um elenco nada. Faz um elenco pra não ir pra Série B, porra, e economiza. Manda Coronado embora, manda Memphis embora. Manda todo mundo embora, deixa só o Hugo lá no gol. Fala, Hugo, você vai ficar aqui, cara. Aí eu tô vendo os corintianos falando assim, tem que segurar o Yuri Alberto. Vocês estão... O que tá acontecendo com vocês, cara? Os caras estão falando que a proposta do cara é 35 milhões. Isso dá mais de 200 milhões de reais. 35 milhões de euros, convertendo dá mais de 200 milhões de reais. O Corinthians tem 50% do passe. Se não me engano, dava 10 milhões. Como é que não vai vender o cara? Tem que vender, mano. A gente tá devendo 3 bi, porra. Mas isso vai resolver o problema do Corinthians, mas não dá pra manter, mano. Tem que mandar Memphis embora, tem que mandar Coronado embora, tem que mandar Charles embora, tem que mandar esses caras tudo embora, mano. Tem que chegar pra esses caras e falar, some, Maicon, tudo, todo mundo. E chegar nessa janela de transferência e não contratar ninguém, mano. A torcida do Corinthians, mano, precisa começar a pensar que se a gente não tomar uma posição agora, mano, o nosso problema vai ficar tão grave que aí sim, aí os caras que estão gritando por Safiel, SAF não sei o quê, que, assim, eu realmente já fui muito contra vocês que defendem a SAF, muito. Já mentalmente xingava vocês até minha cabeça não conseguir processar mais palavrão. Mas agora eu até que entendo. O cara que ele quer uma SAF, ele tá desesperado, ele tá completamente alucinado, ele perdeu o resto, o Tico e o Teco, eles já estão entrando em parafuso, eles não estão mais conseguindo um conversar com o outro. Aí o cara quer SAF. Aí eu pergunto pra vocês o que é SAF. Mesmo aquela sendo a Safiel, que é o que tá ganhando força agora, mesmo sendo um SAF estilo, sei lá, Bayern de Munique, todas essas coisas aí. Quantas SAFs no Brasil deram certo? Não vem me falar Botafogo não, hein? Não vem me falar Botafogo não, que o Botafogo deu certo, desmanchou e agora tá tentando aí, ó. Tá tentando sobreviver aí. Bahia, excelente trabalho do Bahia. Fortaleza, olha o tamanho do Fortaleza, o tamanho do Corinthians, olha o tamanho do Bahia, o tamanho do Corinthians, o tamanho do Botafogo, o tamanho do Corinthians. Agora tem umas SAFs que vocês não falam. Vocês não falam de SAF do Vasco, não falam de SAF lá de Juventude, vocês não falam dessa SAF aí, vocês não tocam, né? Essa SAF aí deixa quieto. Então assim, eu entendo que a gente tem que conversar sobre SAF, mano. Só que agora, o primordial, até pra vocês que querem SAF, vocês querem SAF, pra gente sentar e começar a trocar ideia sobre SAF, tem que mudar o estatuto. Então o papel do Corinthians agora é se unir, mano. Se unir em prol de mudar o estatuto. Pensar, mano, numa forma de pegar esse estatuto, reformular ele, a gente ter direito a voto. Mas primeiro é isso. Passo número 1, mudar o estatuto. Mudar o estatuto. O corintiano tem direito a voto, mano. Esse é o primeiro passo. A SAF, mano, mesmo eu sendo completamente contra, e vou continuar sendo, se vocês têm uma ideia, se vocês têm uma coisa pra planejar, tudo bem, mano. Mas primeiro é mudar esse estatuto e entender, mano, que o Corinthians tá numa situação horrível. Péssima. Uma situação que é a pior da nossa história. É presidente tentando dar golpe, a torcida dividida, uma parte que é SAF, outra parte que tá defendendo o Augusto, um chapéu de alumínio defendendo o Augusto.
Por que não fizeram isso com a renovação e transparência? Vá se lascar a renovação e transparência, nós quer que a renovação e transparência se foda, mano. Mas o cara que roubou o Corinthians também é o Augusto, porra. Vou relativizar o cara que tentou roubar o Corinthians, mano. Porra, vocês estão de sacanagem, né, mano? Vocês devem ser... Sei lá o que acontece com vocês. Mas é isso aí, mano. É mais uma ideia aí. Vamos ver se essa semana eu lanço um vídeo que eu ainda tô esperando, né? Mas o Corinthians, todo pior dia do corintiano é sempre o próximo, né, mano? Vamos ver se essa semana aí o Corinthians não surge nenhuma novidade, a gente consiga fazer um vídeo mais aprofundado na ideia de SAF e principalmente da finança do Corinthians. Eu acho que é o mais importante. Então, Jorge nos proteja e vai Corinthians.